Olá, tudo bem? Deixa eu me apresentar. O meu nome é Vanessa Wichansky. Estou cursando o 7º semestre em Letras, Inglês-Português, pela Unigram. Ensino à distância. E faz parte do meu estágio a preparação de uma aula para os alunos do 6º ano. A aula a seguir é relacionada ao ensino da língua portuguesa e o conteúdo trabalhado será sobre pontuação. Olá, meus alunos, tudo bem? Bom, hoje vamos trabalhar então sobre o tópico pontuação, ok? Então, o que seria, as suas regras, a sua importância, os tipos, e eu vou dar então alguns exemplos de frases com pontuações, ok? Então, por gentileza, agora abra um link que eu enviei, que vai estar mostrando então essa apresentação para que possamos, né, ler juntos, ok? Então, vamos lá. Ok, então vamos ver pontuação, certo? O que seria? Sinais de pontuação são sinais gráficos que dão significados ao texto, ora marcando o final de uma frase para que a outra comece, ora para organizar uma lista, parágrafos, diálogos ou até mesmo títulos. Devemos pontuar certas sentenças de maneira correta, a fim de alcançar o máximo a entonação oral. Dessa forma, todos os sinais asseguram o efeito de sentido em um determinado enunciado. Um exemplinho bem bobo, né? Vamos dizer assim: estou triste. Ok, pela sua voz, ok, parece mesmo que você está triste. Pela entonação. Como a gente passa então isso para o papel? E daí um outro exemplo. Que legal! Achei o meu presente! Pois então, essa entonação mostra alegria, correto? Então, você usa um certo tipo de sinal quando você vai escrever, ok? Esses sinais, de um modo geral, são fundamentais para que o texto seja escrito de uma forma coerente, correta, coesa, pois irá permitir com que o indivíduo expresse ritmo, melodia, aspectos do idioma falado, para que o texto faça sentido para a pessoa que o está lendo. Então, assim, imagina, né? Quando você vai conversar com alguém, você não fica falando todas as palavras o tempo todo, direto, reto, sem parar, sem dar uma pausa, né? Você para um pouquinho para explicar, nossa, ontem à noite eu fui ao cinema, mas aí estava muito cheio, né, a fila estava muito lotado, eu resolvi então voltar para casa. Bom, aí você vai então colocar isso no papel, você vai ter que usar certos sinais, né, para que a sua escrita ali naquele momento esteja correta, para que a outra pessoa então possa entender. Perfeito? Quando falamos, usamos diferentes entonações, gestos e expressões para mostrar o que estamos sentindo, pensando. E já na escrita, nós sempre usaremos a pontuação, porque é um recurso que nos permitirá caracterizar como fala o idioma escrito. Perfeito? Então, quando nós estamos falando, nós temos que falar de uma forma correta, né, para que as pessoas possam nos entender. É da mesma forma que a gente vai fazer, então, quando nós formos escrever, né, um texto. Então, teremos que usar todos os símbolos, todos os sinais corretamente para expressar, então, ali na escrita, o que a gente está, então, usando na fala, certo? Um exemplo, assim, quando nós estamos falando, assim, frente a frente, a pessoa ela vai ver a sua expressão facial, os seus gestos, né? A entonação da sua fala e vai te entender melhor, certo? Quando você está escrevendo, mandando uma mensagem, então, por exemplo,
pelo Messenger ou mensagem pelo WhatsApp, se você não usar os sinais de pontuação corretamente, a pessoa não vai te entender. Você pode estar brincando com a pessoa, mas de repente você não está usando os sinais corretamente, essa pessoa vai pensar, então, peraí, essa pessoa está sendo então má, né? Está sendo arrogante, está brigando. Geralmente o pessoal usa mais agora, né? Aqueles emojis, né? Aquelas carinhas faciais, né? Que estão, então, Messenger, WhatsApp, qualquer tipo de chat. Mas é importante, para não perder o costume, usar, então, esses sinais de pontuação corretamente. Para você, então, expressar na escrita o que você está falando. Perfeito? Temos no total de 10 sinais de pontuação, que nos ajuda a expressar aquilo que queremos falar. E esses sinais possuem uma função própria, como, por exemplo, expressar espanto, o que seria, então, né? Exclamação, dúvidas, ponto de interrogação, terminando uma frase e começando outra, e assim por diante. Então, seria o ponto final, correto? Então, vamos ver agora alguns exemplozinhos aqui, ok? Então, usamos ponto sobre uma vírgula, né? Aquele ponto e vírgula, para listar tópicos, separar ideias e até mesmo separar orações coordenadas. O uso dos 3 pontos, né? Aqueles 3 pontinhos, ajuda a indicar a interrupção de um pensamento lógico ou de uma fala. E depois dos 3 pontinhos, você poderia até usar uma vírgula. Daí, essa vírgula vai indicar, então, que você está fazendo uma pausa. Correto? A vírgula poderá ser usada para separar explicações que se encontram no meio de uma frase, separar lugar, tempo, separar orações independentes e até mesmo separar elementos que você poderia listar, mas é muito importante lembrar, galerinha, que não se coloca vírgulas entre sujeito, verbo e complementos, tá? Então, essa é uma regrinha geral que deve ser seguida. Não se coloca vírgulas, então, entre sujeito, verbo e complementos. Ok. O ponto, né? O ponto final é usado quando o indivíduo termina uma frase e uma nova frase começa. Né? Então, você está lá com a sua frase, você está contando alguma coisa, ok, perfeito, acabou, ponto final. Agora, você vai começar uma outra, né? Então, a letra maiúscula, né, para começar uma nova frase, mas ali tem um ponto final, então, separando essas duas orações, essas duas frases, perdão, ok? O ponto de exclamação. O ponto de exclamação é um sinal de pontuação utilizado para exclamar algo, expressando emoção, surpresa, alegria e até mesmo súplica. Já o ponto de interrogação é usado sempre para expressar dúvidas ou perguntar algo. Então, sempre que você tem uma dúvida, você quer perguntar algo para alguém, você vai usar, então, né? Se você está escrevendo, você vai usar o ponto de interrogação. Quando você está falando com alguém, né, a sua entonação muda e até a sua expressão facial muda, entendeu? Então, mantenha essa informação na cabeça, tá? Então, quando você está falando com alguém pessoalmente, você consegue se expressar normalmente, né, impondo a sua ideia ali, ou sua pergunta, o que seja, exclamando alguma coisa, mas quando você for escrever é muito importante, gente, não esqueça, vocês têm que usar, então, os sinais de pontuação para que aquela pessoa entenda o que você está, então, querendo dizer, ok? Usamos, então, aspas para abrir e fechar citações, exprimir ironia, ok? Ou destacar uma palavra, gírias ou expressão, ok? Às vezes não tem o pessoal assim quando vai falar, ok, abre aspas, né? Faz até aqueles sinaizinhos com os 2 dedos de cada mão, né? Abre aspas, fala alguma coisa e fecha também. Você muda a entonação, você muda a sua face, né? A expressão facial. É a mesma coisa, então, né? Quando você for escrever, use, então, as aspas, então, quando estiver citando algo. Com o parêntese, usamos, então, esse sinal
para adicionar comentários, significados de siglas ou palavras, referências bibliográficas, nascimento e morte. Ok? Vocês vão ver, então, os exemplozinhos que eu vou, então, colocar mais para o final dessa apresentação. Ok? Mais ao final dessa aula. Já o sinal de travessão é usado para marcar um discurso direto ou enfatizar trechos intercalados de texto, substituindo o papel da vírgula e até mesmo poderá aparecer no meio de uma sentença para a inserção de alguma informação que apareça intercalada, mas não é usado no fim do que é dito. Ok? Então, travessão, geralmente, né? Claro que você não tem nem não acredito, não existe nenhuma expressão facial, né, para isso. Mas você usa um tipo de um gesto, né? Não, eu acredito, não tem pessoas que podem até usar, então, expressões faciais, né, para falar assim, olha, eu estava falando com fulano de tal, essa pessoa então respondeu, né? Aquela conversa, então realmente no texto também você vai usar a mesma coisa quando você estiver falando né? de alguém conversando, né? Ou para enfatizar algum trecho. Bom, finalmente, os dois pontos, aquele pontinho em cima do outro, ok? Ele poderá ser utilizado em uma sentença ou frase para citar a fala de alguma pessoa, iniciar uma enumeração, estabelecer algo ou até fornecer uma explicação referente à primeira oração. Perfeito? A gente vai ver, então, alguns exemplos. Vamos lá, então, para ver alguns exemplos? Vamos lá. Aí, nesse primeiro exemplo, você pode ver, então, que tem 3 sinais de pontuação, ok? No que eu vou referir agora vai ser, então, sobre os 2 pontos, né? Então, quando a gente está enfatizando, né, um diálogo, né? Ou, na verdade, mostrando o discurso, correto? Então, está ali. Ela gritou, 2 pontos. Travessão, vai embora! Ponto de exclamação. Correto? Então, vai embora! Ela está, né, nervosa, ou talvez ansiosa, ou frustrada, né? Por isso que tem ali o ponto de exclamação, mas você está vendo, então, os 2 pontos que a pessoa, então, está contando, né? Tem um discurso ali, ela gritou, vai embora. Perfeito? O outro ali é, o meu número de telefone é, 2 pontos. E ali você tem o número de telefone, então, certo? O meu número de telefone é 2 pontos. Ótimo. Esse é o problema do meu filho mais novo. 2 pontos. Tem liberdade, vírgula, mas não tem nenhuma responsabilidade. Então, eu quero dizer, então, quero dar ali a informação, né, para alguém, né, sobre o meu filho. O que ele tem e o que ele não tem, certo? Então, esse é o problema do meu filho mais novo. 2 pontos. Então, agora eu vou especificar o tipo de problema dele. Tem liberdade, mas não tem nenhuma responsabilidade. Ponto final. Então, você, na verdade, ali você também tem 3 sinais de pontuação. Mas o que a gente está dando mais ênfase agora seria os 2 pontos. Agora, é como disse Markuski. Ok? Então, você está falando sobre uma outra pessoa, né? Um autor, um educador, né? De alguém, vocês estão falando, então, ok. É como disse Markuski, 2 pontos. Abre, né? Aspas ali, tem as aspas. São os usos que fundam a língua e não o contrário. Fecha aspas. Ponto final. Então, na verdade, ali você tem também, né? Você tem os 2 pontos e você tem também as aspas, mas agora, né, nós estamos enfatizando, então, os 2 pontos. Então, a pessoa falou isso, a pessoa fez isso, 2 pontos. Ok? Perfeito? Ok, vamos para o próximo, então. Ponto e vírgula, ok? Maria está muito animada.
Hoje é seu primeiro dia no novo emprego. Maria está muito animada. Ponto e vírgula. Hoje é seu primeiro dia no novo emprego. Ponto final. Pluralismo de ideias e de concepções, vírgula, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Ponto e vírgula. Então, a pessoa já vem falando de algo, né? Já vem dando exemplos ali, já tem o seu conceito de algo, então, ali é um deles. Então, por isso, ponto e vírgula, porque daí virão mais. A filha mais velha de Maria e Pedro gastava suas horas com a literatura. Lia livros de comédia, romance, drama, suspense e terror. Lia escritores clássicos e escritores modernos. Lia prosa e poesia. Tá percebendo como eu estou falando? Né? Imagina então, se não tivesse pontuação nenhuma. Vou repetir a frase. A filha mais velha de Maria e Pedro gastava suas horas com literatura, lia livros de comédia, romance, drama, suspense, terror, lia escritores clássicos e escritores modernos, lia prosa e poesia. Ok. Nossa, não. Completamente errado. Então, a filha mais velha de Maria e Pedro, vírgula, gastava suas horas com literatura. Então, o que seria? O que ela fazia, então, né? A respeito à literatura. 2 pontos. Lia livros de comédia, vírgula, romance, vírgula, drama, vírgula, suspense e terror. Ponto e vírgula. Por quê? Vem mais, então, exemplos. Lia escritores clássicos e escritores modernos. Ponto e vírgula. Lia prosa e poesia. Ponto final. Ok? O que é usado também, o ponto e vírgula? Receitas, né? Ali, então, vamos fazer um bolo. Então, 1 xícara de trigo, 4 ovos, 1 xícara de leite, e assim vai. Ok? Então, seria o uso, então, de ponto e vírgula. Ok, vamos agora para o próximo, que seria, então, a reticência. Ok? Então, vamos lá. Reticência, então, seria aqueles 3 pontinhos. Ok? Ele pode estar no final da frase, pode estar no meio da frase, ok? Então, vamos lá ao primeiro exemplo. Sabe, Scott, preciso confessar uma coisa. Naquela viagem para a Flórida, gastei todas as minhas economias. Então, sabe, Scott, deu uma pausa ali, né? Os 3 pontinhos. Preciso de confessar uma coisa. 2 pontos. Então, a pessoa vai confessar o quê? Quem confessa, confessa algo, né? E vai confessar, então, que naquela viagem para a Flórida, a pessoa gastou todas as suas economias. Ponto final. Não tem mais nada a falar. Ok? O próximo exemplo. Talvez se você pedisse ao Scott com jeitinho. Se a gente estivesse falando, né? Cara a cara com alguém, você já vê, então, a pessoa fazendo aquele, né? A expressão facial, né, mudando a entonação. Talvez se você pedisse ao Scott com jeitinho, né? Então, você vê lá, se estivesse escrevendo para alguém, tem aqueles 3 pontinhos. Perfeito? Agora um outro exemplo, ok? Como nós vamos estar, então, como eu vou estar lendo a frase que é de uma outra pessoa, eu vou abrir aspas, porque essa frase não é minha, ok? O Cristo não pediu muita coisa. Aí, reticências. Ele, o ele tá em maiúsculo porque ele, então, é Cristo, é Jesus, né? Então, começa com letra maiúscula, neste caso, ok? Só pediu que nos amássemos uns aos outros. Coloca daí as aspas ali, ponto final, ok? E ali, na verdade, Chico Xavier ele está, então, entre parênteses, porque eu estou referindo, né? Dando uma referência que foi o Chico Xavier, então, que falou isso. Perfeito? Então, você viu, então, mais um outro exemplo ali dos 3 pontinhos. Agora, tem uma outra, que esse também é usado na final da frase. De MPB eu gosto, vírgula. Mas de música sertaneja, né? Então, você está falando com alguém. De MPB eu gosto. Mas de música sertaneja,
Então, você já vê lá, né? Já imagina a expressão facial, a mudança de entonação. Mas, quando nós estamos escrevendo para alguém, precisamos usar, então, né? O sinal de pontuação para que a pessoa sinta, né? Perceba, entenda o que estamos, então, falando, né? Através da escrita. Ok, perfeito. Agora, o nosso próximo exemplo é o ponto final, né? Que é usado, então, para separar uma frase da outra, né? Quando uma frase termina e a outra começa. Ok. Os sonhos, né? Os nossos sonhos não são inatingíveis. Ponto final. A nossa vontade deve torná-los realidade. Ponto final. Então, você tem duas frases diferentes, né? Na verdade, assim, uma faz parte da outra, mas o autor está mantendo, então, as duas separadas. Então, terminou ali inatingíveis, ponto, né? O espaço, letra maiúscula, a nossa vontade deve torná-los realidade. Agora, um outro exemplo. Esse rapaz é muito bonito e simpático. Ponto final. Então, eu estou falando para alguém. Esse rapaz é muito bonito e simpático. Perfeito. Não vou falar mais nada. Então, ponto final. Sempre pensei em acampar sozinha, viajando o mundo afora para desfrutar a minha vida. Ponto final. Então, ali acabou o pensamento, né? Põe um ponto final. Mesmo que se o autor começasse, né, a escrever uma outra uma outra frase, então estaria ali já o ponto final, separando uma frase da outra. Amanhã completarei 46 anos de vida, graças a Deus. Então, só falando ali, amanhã completarei 46 anos de vida, vírgula, graças a Deus, ponto final. Não tem mais nenhuma outra informação a ser passada naquele momento. Ok? Vamos lá, então, para o próximo. Que seria a exclamação, né? Então, você usa quando você está alegre, né? Quando você está surpresa, quando você leva um susto, né? E assim vai. Então, vamos lá. Quanto à burocracia, levei 2 meses para tirar um documento de identidade. Se vocês não estivessem lendo essa frase, já do jeito que eu estou falando, vocês entenderiam, né? Que eu estou, na verdade, frustrada. Estou muito frustrada. Mas digamos que eu estou contando, então, para alguém. Eu preciso mostrar a mesma frustração para outra pessoa que eu estou sentindo agora, certo? Então, por isso, sempre lembrem, é muito importante usar o sinal de pontuação. Socorro! Alguém me ajude! Ou, socorro! Alguém me ajude! Tá vendo? Então, você tem ali também o ponto de exclamação. A pessoa está, então, ansiosa, assustada, né? Então, por isso, então, o uso do ponto de exclamação na sentença. No fim, gritou de alegria. Ganhei! Aí você tem, ó, o uso da vírgula, o uso dois pontos, o travessão e o ponto de exclamação. Nossa ênfase agora seria o ponto de exclamação, mas tá vendo ali? No fim, vírgula, gritou de alegria. Então, gritou de alegria o quê? 2 pontos, porque você vai falar, você vai, né, explicar o que a pessoa, então, gritou. Então, o travessão, né, que indica, então, um discurso ali. Ganhei! Ponto de exclamação. A pessoa está contente. Eu não acredito que isso aconteceu. A pessoa está bem assim, nossa, eu não acredito. Como isso pode ter acontecido? Não acredito que isso aconteceu, né? Ela está exclamando ali, né, a frustração. Ou de repente até a pessoa foi pega de surpresa, certo? O que acontece na outra frase ali. Menino, que susto! A pessoa não estava esperando. De repente, a criança, ou um rapaz, ou um menino, entrou onde ela estava, ou ele estava, e essa pessoa levou um susto. O menino, que susto! Perfeito? Então, a exclamação é bem facinho também. Ok, agora o próximo, então, sinal de pontuação seria a interrogação. Então, a gente usa quando a gente tem dúvidas, né? Ou quando nós vamos perguntar alguma coisa. Perfeito? Então, ali.
Não critique seu filho, homem de Deus. Dê o apoio que ele necessita e tudo terminará bem. Se você não apoiá-lo, quem irá fazê-lo? Então, ali, na verdade, você tem ponto de exclamação, você tem ponto final e o de interrogação, certo? Você viu que na interrogação ali, eu mudei a entonação, né, da minha voz. E até minha expressão, como se diz, a minha expressão facial também. Mas como se a gente tivesse que escrever para alguém, de repente a esposa escrevendo para o marido, né? Então, ela está expressando ali: não critique seu filho, homem de Deus. Dê o apoio que ele necessita e tudo terminará bem. Se você não apoiá-lo, quem irá fazê-lo? Ok. O próximo exemplo. Quando chegou bem perto, ele perguntou: o que fazem aqui neste fim de mundo? E nós respondemos: graças a Deus o Senhor apareceu. Estamos perdidos nessa mata há dias. Ok? O que fazem aqui neste fim de mundo? A pessoa perguntando. Agora, nosso próximo exemplo será: será que ela quer um doce? A pessoa está, na verdade, ali como uma dúvida, né? Será que aquela menina, né, que está ali na festinha ali de aniversário, né, ela quer comer um docinho, né? Será? Posso estar perguntando para mim mesmo, uma dúvida, ou posso estar perguntando para outra pessoa. Ok? Vamos lá, então, para o nosso parêntese. Ok. Davi nasceu no Brasil, 2005. Então, ali estou indicando que ele nasceu no ano de 2005, entre parênteses. Ok? Outro exemplo. Por volta das 11h50 da noite, eu e o meu filho, que tinha por volta de 3 anos e 7 meses, entramos no avião nos despedindo do Brasil. Então, ali coloquei entre parênteses que o meu filho, né, naquele dia, determinado dia, às 11h50 da noite, ele tinha por volta de 3 anos e 7 meses. Foi quando, então, entramos no avião, nos despedindo do Brasil. Ele, o cozinheiro mais simpático que conheço, fez o melhor hambúrguer que já comi. Ele, então, quem é ele? O cozinheiro mais simpático que conheço. Está entre parênteses. Fez o melhor hambúrguer que eu já comi. Perfeito? Agora, então, aspas, certo? Então, aspas, então, é mais um sinal de pontuação, correto? Que ele é usado, então, né, para abrir e fechar um discurso. Então, né, no caso aqui, é abre aspas. Temos que tratar bem os nossos amigos, fecha aspas, vírgula, disse uma vez meu pai. Então, discurso, eu estou abrindo esse discurso com aspas, estou colocando ali a frase, fecha aspas, vírgula, disse meu pai. Perfeito? Ele vai enfatizar palavras, expressões e alguma citação, ok? Então, vamos lá agora para o outro. Abre aspas. Bem-aventurado, pensei eu comigo, aquele em que os afagos de uma tarde serena, de primavera, no silêncio da solidão, produzem o torpor dos membros. Fecha aspas. E a pessoa que falou foi Herculano, por isso o Herculano está ali entre parênteses, ok? A outra sentença, então, a outra frase, perdão, com o exemplo. Abre aspas. Ia viajar, ponto de exclamação. Viajei 34 vezes, às pressas, bufando, com todo o sangue na face. Desfiz e refiz a mala, fecha aspas. Ali quem estava falando é essa de Queiroz, no trabalho dele, então, O Prazer de Viajar. Ok? Ele me pediu um feedback da resposta do cliente. Se você estivesse falando com alguém, né, ali frente a frente, você ia falar, então, bom, o fulano de tal ali me pediu um feedback, né? Então, você está usando lá os seus 2 dedinhos de cada mão ali para fazer, né, o gestinho de aspas, né? Ele me pediu um feedback da resposta do cliente. Então, vai usar ali de entonação, gestos e expressão facial. Mas quando você está escrevendo para alguém, você então coloca, né, este sinal de pontuação. Perfeito? Travessão. Ok. Então, o encanador sorriu e disse: se a senhora quiser, eu posso trocar também a torneira, dona.
Então, nós estamos ali colocando aqui o travessão, porque a gente está mostrando, então, que o encanador, né, falou, então, para a senhora, então, né, da casa ou de um estabelecimento, né, que ela tem, que não somente, então, ele faria o serviço que ele já está fazendo, mas também trocaria a torneira. Então, como ele está falando, né, a gente está ali colocando a frase dele, né, o discurso dele, então, se a senhora quiser, eu posso trocar também a torneira. Então, usa ali a travessão. Um outro. O futebol, pelo menos para boa parte do mundo, é um esporte muito empolgante. Então, ela disse. Ok? Então, futebol, você viu que não está no começo, está no meio da frase. Ok? Pelo menos para boa parte do mundo, é um esporte muito empolgante. Então, ela disse, e aí ele continua, ok? Gostaria que fosse possível fazer a viagem antes de outubro. Seria, então, o que ela está falando. Gostaria que fosse possível fazer a viagem antes de outubro. Certo? Porque o quê? Futebol é muito empolgante, né? Todas as pessoas no mundo, né, gostam. Então, ela queria fazer a viagem antes de outubro, porque talvez estivesse muito cheio os voos, né? Ou assim vai. Mas ali, então, no caso, na segunda frasezinha ali, o parênteses está no meio da frase, e daí vem depois quando ela disse, daí tem o travessão e o que é, então, a moça falou. Um outro exemplo, o descanso do poder público com relação à rodovia Belém-Brasília é decepcionante. Então, ali, Belém-Brasília, então você tem ali, né, espaço, né, lugar, né? Então, Belém-Brasília é decepcionante. Ok. Agora, vírgula. O presidente pode, se tiver interesse, colocar na cadeia os corruptos, ou seja, aqueles que só fazem mal ao país. Tá percebendo como a vírgula foi colocada ali na frase? O presidente pode, se tiver interesse, colocar na cadeia os corruptos, ou seja, aqueles que só fazem mal ao país. Eu venderei todas as minhas terras, mesmo que antes disso a lavoura se recupere. O computador, vírgula, que é uma invenção deste século, vírgula, torna a nossa vida cada dia mais fácil. Então, estamos falando do computador, né? Então, o computador, o sujeito, vírgula, que é uma invenção deste século, vírgula, torna a nossa vida cada dia mais fácil. Um bom profissional tem as seguintes características, : competente, vírgula, criativo e apaixonado pela profissão. Ok, então agora vou dar uma diquinha para vocês, tá bom? Sempre separe um momento para treinar a sua escrita. Sempre que você puder, separe aquele momento ali para você sentar e escrever algo. Prestando sempre atenção na gramática, certo? Nos sinais de pontuação, ok? Leia bastante todo tipo de texto, ok? Você vai ver ali, né, como eles usam todos os sinais de pontuação em determinados momentos, ok? Escreva todos os dias, pois quando nos comunicamos pela fala, usamos de gestos, expressões e entonações, e a nossa escrita deverá refletir o mesmo. Ok? Lembra que a pessoa ali, quando você está mandando uma mensagenzinha, né, de texto ali, né, um text message, pelo Messenger, pelo Facebook, ou pelo WhatsApp, a pessoa não sabe realmente se você está triste, se você está alegre, se você está sendo brava com essa pessoa, por isso o sinal de pontuação é muito importante. Ok? Os sinais de pontuação representam os recursos atribuídos à escrita. E uma de suas muitas finalidades está de produzir pausas e entonações da fala. Portanto, escreva sempre usando a pontuação de maneira correta para se ter um texto coeso e coerente. Ok? Então, muito obrigada, meninos e meninas, por terem assistido então a essa aula. Ok? E nos falamos na próxima, então.